Bora para os Estados Unidos falar da corrida presidencial norte-americana. Kamala Harris e Donald Trump disputam, obviamente, como você sabe, o cargo mais importante do mundo. Bora para lá conversar com Eliseu Caetano. Meu amigo, uma ótima tarde. Dia hoje, como nós dizemos aqui no Brasil, de bater perna. Temos aí Donald Trump, essa retomada depois da tentativa de atentado que aconteceu nesse final de semana. E Kamala Harris tentando ainda continuar mostrando essa distância quando as pesquisas forem anunciadas, onde ela ainda permanece na frente, né, meu amigo? Exatamente, Rafael. Muito boa noite para você e para todo mundo que acompanha o News das 19 horas. Boa tarde para quem nos acompanha através da Record News Internacional. As campanhas seguem intensas, mesmo após a segunda tentativa de assassinato contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é candidato atualmente pelo Partido Republicano. Tanto ele quanto Kamala Harris, como você bem disse, Rafael, já estão com o pé na estrada. Inclusive, neste momento, enquanto estamos aqui ao vivo na programação da Record News para todo o Brasil, Donald Trump está em campanha aqui no estado vizinho de Nova York. Kamala Harris também, os seus candidatos a vice fazendo o mesmíssimo papel. Enquanto Tim Walz acompanha Kamala Harris, o vice de Donald Trump segue fazendo campanha solo. Tudo isso para que ambas campanhas tentem aí abraçar e correr o maior número de estados possíveis nessa reta final de eleição. E por que eu digo reta final, Rafael? Porque faltam menos de 2 meses. Na real, faltam 49 dias para as eleições presidenciais americanas. Essa que já é, sem sombra de dúvidas, a eleição mais concorrida dos últimos anos aqui no país e que vai ditar os rumos de como nós conhecemos a aldeia global atualmente. Porque tanto Kamala Harris quanto Donald Trump têm opiniões bem diferentes e divergentes com relação às relações internacionais, a como os Estados Unidos vão se relacionar com os países parceiros, se é que esses países seguirão parceiros dos Estados Unidos durante os próximos anos, caso um ou outro vença. Eu separei aqui o que eles estão fazendo, né? Porque todo mundo imaginou que Donald Trump fosse puxar o freio de mão e dar uma descansada, tendo em consideração que em menos de 2 meses ele sofreu 2 tentativas de assassinato. Mas não, ele está lá em Nova York nesse momento falando, mas a gente começa com Kamala Harris, tá? Ela está aqui na Filadélfia, no estado vizinho da Pensilvânia. Ela discursou ontem na Associação Nacional de Jornalistas Negros. Durante o evento, ela aproveitou para rebater aquela história das fake news que tinham sido levantadas durante o primeiro e único debate até o momento com Donald Trump, de que imigrantes estariam se alimentando, comendo pets, cachorros, gatos, na cidade de Springfield, em Ohio. E aí essa informação foi negada pelas autoridades lá de Springfield e também pelas autoridades de Ohio, e ela veio a público dizer que essas falsas alegações são vergonhosas. Ela também enfatizou a importância de combater a desinformação, que, aliás, tem sido um dos principais desafios da campanha dela. Harris também tem tentado aí se consolidar como uma voz de estabilidade e inclusão. E ela vem focando em mensagens com temas relacionados aí à justiça social e equidade racial, buscando especialmente o apoio das minorias, que é de lá que vai vir o voto que pode levar Kamala Harris a ser presidente dos Estados Unidos. Ela precisa dos votos da comunidade negra e também da comunidade latina. Já Donald Trump ontem estava em Flint, no Michigan, realizou um grande encontro que ficou lotado. E todo mundo achou até que ele não iria, né? Existia uma dúvida muito grande se o ex-presidente voaria até Michigan, mas ele voou. Chegando lá em público, no púlpito, ele elogiou o trabalho do serviço secreto, afirmou que os agentes são incríveis e que têm feito um trabalho incrível garantindo a segurança dele. Ele também usou o evento para afirmar e reforçar, né, algumas de suas promessas de campanha, como a imposição de tarifas mais duras sobre países como a China, uma estratégia que ele alega ser fundamental para proteger a economia americana e também os trabalhadores aqui dos Estados Unidos. Além disso, Trump mencionou as recentes conversas com o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com a vice-presidente Kamala Harris, que é a sua principal rival nas eleições desse ano. Ambas autoridades ligaram para ele para checar, saber se estava tudo bem após esse incidente lá em Mar-a-Lago, na Flórida. E ele falou a respeito, viu? Ele falou que a administração atual
tem falhado e muito com os americanos. E especialmente aí ele vai lá no tendão de Aquiles da atual administração, na política externa e no controle de fronteiras, que são, segundo as pesquisas de opiniões e intenções de voto aqui, dois problemas que tiram votos de Kamala Harris, né? A retomada da campanha dele após esse incidente, de acordo aqui com alguns analistas políticos, parece ter de alguma maneira ou de outra reenergizado Donald Trump e ter também colocado um pouco de força na sua campanha, tendo a ver que ele está acelerando aí os seus comícios. E Kamala Harris não está atrás, não. Ela está fazendo a mesmíssima coisa. Agora, a tentativa de assassinato contra o ex-presidente, aliás, a segunda, como eu falei, em menos de 2 meses, continua repercutindo bastante aqui, e não apenas no meio político, mas em toda a sociedade civil. As investigações ainda estão acontecendo, e são investigações no plural mesmo, Rafael, em 2 âmbitos, no estadual e no federal. No estadual, pelo governo do estado da Flórida, onde essa segunda tentativa de assassinato aconteceu. Inclusive, o governador Ron DeSantis, da Flórida, deu uma entrevista coletiva dizendo que por lá esse caso seria passível aí de prisão perpétua. Agora, no âmbito federal, a gente ainda espera mais detalhes serem divulgados, porque a gente ainda não sabe nem a motivação dessa tentativa de assassinato. E também esse caso vai correr em diferentes cortes. Mas é claro, aqui na Record News a gente vai ficando sempre bem informado, tanto por parte das informações oficiais, quanto, claro, das informações de bastidores que a gente tanto gosta. Não é verdade, Rafael? Volto com você no estúdio. Notícia de bastidor, eu sou suspeito para falar, mas é minha preferida, obviamente. A gente consegue fazer essa leitura e trazer para quem acompanha, antes do famoso Breaking News, olhar como esse bastidor se movimenta, porque ele é muito responsável pela notícia final. Se tiver algum bastidor, é só chamar. É claro que a gente conecta automaticamente, meu amigo. Bom trabalho por aí. Qualquer informação é só nos acionar. Até mais. Bom trabalho.